Olá, tudo bem? Então é muito bom estar aqui mais uma vez com você. Realmente fico muito feliz por isso. Podemos estar um pouco juntos nesse momento, neste dia. E na verdade eu fico observando algumas pessoas, em algumas conversas, alguns momentos que nós temos por aí no dia a dia. E então nós até refletimos sobre isso. Nesses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntava: e aí, como é que você está? Tudo bem? E aí essa pessoa voltou-se e disse: estou aí, estou levando, estou aqui. Eu observei aquela pessoa, olhei e então fiz mais uma pergunta para ela, mas por quê? E por quê? Tem alguma coisa te incomodando? O que está acontecendo para você dar essa resposta? Assim, uma resposta que a gente não sabe como essa pessoa realmente possa estar, né? E então, ele foi e falou para mim: tô com uns probleminhas aí. Muitos de nós podemos até pensar, né? O que será, né? O que será? E, na verdade, nós observamos que a nossa vida, ela é assim, praticamente o tempo todo. O que podemos pensar, observar, e realmente trazer, para esse momento é que a todo momento nós temos o que resolver, nós temos ali, o que observar, temos que muitas vezes ali, para não deixar que uma coisa e outra se desenvolva mal, nós temos que ir lá intervir, antecipar e buscar compreender algumas questões. E até porque, quantas pessoas que nós encontramos nos nossos dias, nos nossos dias, nos nossos momentos, e às vezes uma pessoa passa por nós, às vezes nós não percebemos como é que essa pessoa está, talvez uma resposta que ela deu ali pode ser uma chave para a gente poder ajudá-la e, quem sabe, ajudar a nós mesmos, não é verdade? Então, eu estava ali conversando com ela, e a gente compreendendo o quê? E quando ele fala: estou com uns probleminhas aí, temos que saber que tipo de problema será esse, né? O que será realmente? Porque, se a gente for pensar, a nossa vida é cheia dessas situações para a gente poder resolver o tempo todo. Inclusive, tem um pensador, um estadista americano, que ele nos diz o seguinte, ele nos diz que a vida é enfrentar problemas o tempo todo. O que faz a diferença é a maneira com a qual nós a enfrentamos. Nós enfrentamos esse problema. Nessa frase atribuída ao estadista Benjamin Franklin. E é realmente uma frase que nos traz um entendimento muitíssimo interessante. Ainda assim, nós percebemos que podemos ter que ultrapassar, que superar obstáculos todos os dias. E para resolver estes problemas, estes obstáculos, a gente tem que sair, daquela situação atual, daquele status, e realmente chegar num status diferente para então conseguirmos resolver aquela situação. O próprio Einstein dizia que nós não conseguimos resolver um problema se nós permanecermos naquele status quo, naquela mesma situação que nos encontramos. A gente tem que se elevar para então buscar a solução. E também lembro-me aqui do aquele médico, o doutor Laí Ribeiro, que ele diz para nós o seguinte, que nós temos que nos comprometer com as nossas metas, encarar os obstáculos. Mas, na verdade, esses obstáculos, eles são, com certeza, fases, são etapas que nós temos que passar, que ultrapassar, para que cheguemos ao nosso objetivo final. Olha que maravilha! Então, cada situação que vem acontecendo no nosso caminho, realmente
ali é uma fase, é um momento que a gente tem que ir ali vencendo, ultrapassando para a gente chegar àquele nosso intento final. Olha que maravilhoso, olha que situação interessante podermos pensar assim. E aí às vezes algumas pessoas também falam, mas eu não consigo resolver isso, eu não consigo resolver aquilo. Nós, na verdade, é que podemos ser o maior problema ou a maior solução da nossa vida. E ainda assim, só que muitas vezes a gente quer resolver aquilo de uma maneira imediata, né? A gente, com esse mundo tão veloz, tão líquido, com tanta tecnologia, a gente quer resolver tudo assim, num passe de mágica. Ocorre que a gente, na maioria das vezes, não consegue assim, de uma vez, né, no estalo de dedos. Nós temos que realmente nos debruçar sobre isso ou aquilo, para que a gente possa compreender melhor, para que a gente possa entrar naquela vibração, naquela frequência, a gente possa imergir naquilo, para então nós conseguirmos sair e encontrarmos, né, realmente uma saída. Einstein também dizia justamente essa questão, né, que nós temos que trabalhar essas ideias nesse sentido, e nós podemos nos debruçar sobre os problemas. Ele falava, olha, eu não sou mais inteligente do que a maioria das pessoas, eu simplesmente eu fico debruçado sobre os problemas por mais tempo do que a maioria das pessoas, algo que nós temos que também conjugar, que buscar desenvolver em nossa vida, essa paciência, né? Algo realmente que não é fácil em vários momentos, é aquela atenção, aquele foco sobre o que a gente quer resolver, para que aquilo então seja resolvido. Vale dizer o seguinte, que no Brasil, uma breve história pode ilustrar sobre isso. No Brasil, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, então havia uma indústria de calçados e ela então estava querendo expandir a sua indústria para outros países. Então, essa indústria ela escolheu a Índia para poder realizar suas pesquisas, verificar o potencial de mercado. Então, essa indústria ela enviou 2 dos seus consultores para a Índia, para aquele país, para que eles pudessem então realizar essas pesquisas e pudessem fazer essa observação do potencial de mercado então da Índia. Passaram alguns dias, eles chegaram lá, fizeram pesquisas, observações, conversaram com as pessoas. Então, um dia, um desses consultores, que cada um foi para um lado do país, né, lugares assim mais distantes. Então, um desses consultores enviou uma mensagem, naquela época eles enviavam através de fax, enviou uma mensagem para a direção da indústria daquela empresa. E esse primeiro consultor, ele disse justamente o seguinte, falou, então, será interessante que a empresa cancele esse projeto de exportação. Na verdade, eles estavam querendo exportar sapatos, né? Então falou assim, que a empresa deveria cancelar esse projeto de exportação de sapatos para a Índia, porque ali naquele país ninguém usava sapatos. Passaram mais alguns dias, o outro consultor nem tomou conhecimento também dessa mensagem, desse fax que esse consultor outro teria enviado lá para o seu patrão, para a direção da empresa, e ele então enviou uma mensagem, um outro fax para a direção da empresa, dizendo justamente o seguinte: tripliquem a produção para esse projeto de exportação de calçados para a Índia, porque aqui nesse país ninguém usa sapatos ainda. Olha só, que interessante. Como é interessante a diferença das visões, das percepções. Enquanto para um consultor isso, né, de lá naquele país ninguém usar sapato seria um grande obstáculo, para o outro consultor, na verdade, isso seria uma fantástica oportunidade, podemos dizer assim. E nesse sentido também o próprio
próprio Luiz Fernando Veríssimo, que é esse escritor, esse poeta brasileiro, né, ele também comenta algo nesse sentido. Ele diz o seguinte, que o mundo, ele é um espelho que devolve a cada um de nós, a cada uma das pessoas, o reflexo dos seus pensamentos. O que faz realmente a diferença é o modo com que encaramos a vida, com que encaramos essas situações, esses obstáculos ou esses problemas. Então, gostaria de agradecer a você mais uma vez por sua atenção, por mais uma vez estarmos aqui juntos e desejar a você um excelente, um abençoado dia e que nós possamos, sim, com as bênçãos de Deus, nos encontrarmos daqui a alguns dias, se Deus quiser. Então, fique com Deus, nos encontramos daqui a alguns dias. Então, até mais. Tchau, tchau!